Fala pessoal, hoje nós vamos desenvolver um agente de voz de inteligência artificial para fazer a pré-qualificação do lead que chega no nosso site. E o melhor de tudo é que nós vamos utilizar plataformas no-code. Felipe, o que é isso? Basicamente, são softwares que você não precisa saber programação ou precisa saber muito pouco. E hoje, na data de hoje, eu acho a melhor forma de você fazer, a mais rápida e também a mais barata. Se você pudesse resolver isso rapidamente, teria impacto significativo na sua operação comercial? Como? Você gostaria de uma solução automatizada que trouxesse mais leads qualificados com menos esforço? Bom, com certeza. Entendi bem a sua necessidade. Que tal agendarmos uma reunião rápida com o nosso consultor para te mostrar algumas opções personalizadas? Eu acho ótimo. Qual data você sugere? Vou verificar a disponibilidade. Você teria na terça-feira que vem, às 10 da manhã? Hum, só um momento. A reunião para terça-feira, às 10 da manhã, foi agendada com sucesso. Posso ajudar com mais alguma coisa? Olá, meu nome é Felipe e eu sou especialista em soluções de automação com inteligência artificial. Bora para a tela do meu computador. O que você vai precisar? Basicamente, três coisas. Uma conta dentro do NV Labs, que é o software onde a gente vai criar esse agente de IA, e também ele possui muitas vozes realistas. O nosso N8N, e ele é basicamente um criador de fluxos de automação, e dentro dele a gente consegue criar agentes de IA que vão desempenhar algumas tarefas que a gente precisa. Então a gente consegue escolher o modelo desse IA, a gente consegue colocar ferramentas nela. No caso, eu quero que esta IA faça o agendamento para que um humano já chegue no agendamento para fazer a venda. E a terceira coisa é o DNR, desejo, necessidade e receios. Isso é um documento extenso que na área ali de copyright, de escrita persuasiva, que eu utilizo para todos os meus clientes preencherem. Por quê? Porque a gente precisa ter o nome da empresa, o nicho, soluções que a empresa oferece, as vantagens competitivas. Então é um documento muito bem detalhado, geralmente escrito por um humano mesmo, que está dentro da empresa e sabe todas as nuances daquela empresa. E eu utilizo para criar prompts de alta qualidade e também para dar uma base de conhecimento para aquela IA. Então vamos lá, criando aqui a sua conta dentro do Enlive Labs, você vai em Conversational AI Agents. Aqui, ó, Conversational AI Agents, para a gente criar o nosso agente. Aqui tem vários templates, onde você pode escolher suporte, vendas, mas eu vou criar um do zero aqui com vocês. Agente de IA YouTube. E o que a gente tem dentro desse agente de IA? Bom, a gente pode escolher a língua dele, a voz dele e muitas outras coisas. Vamos nos atentar aos principais. A voz, a língua, na verdade, a gente vai escolher o português Brasil. Você pode escolher línguas adicionais, caso o seu site ele seja multilíngua. A primeira mensagem, né? Eu vou colocar: Olá, como posso te ajudar hoje? Você pode adicionar variáveis, onde nome da pessoa, o número da pessoa. E o System Prompt. Então, o System Prompt é justamente o que essa IA é, o que ela vai fazer, qual que é o objetivo dela. Então, eu separei aqui um prompt e eu já tenho, né? Só que eu utilizo este prompt para basicamente todas as minhas IAs de ligação. Mas, no caso dessa empresa aqui, que é uma empresa de soluções de automação, nós vamos criar do zero. Então eu pego este prompt como modelo e eu mando para o chat apenas reescrever baseado no meu DNR. Então eu vou pegar aqui o meu DNR,
vou fazer o download dele em PDF e vou carregar dentro do nosso chat GPT. Aí eu vou copiar o prompt e eu vou simplesmente falar para ele reescrever. Escreva o prompt de acordo com a empresa. Enviei em PDF. Eu utilizo o ChatGPT 4.5. Ele é muito bom para fazer esse tipo de escrita. Pronto, está feito o nosso prompt aqui. Basta copiar e colar aqui dentro. O que é o foco aqui? Primeiro você tem que ensinar ela o que ela é, quem ela é. Então você é a Ana, atendente especialista em automação de prospecção da Smartwave, e sua função é receber ligações de leads interessados. E o objetivo dela é qualificar o lead rapidamente e agendar uma reunião. Então eu utilizo a estrutura de spin selling, que é a situação que o cliente está hoje, o problema que ele enfrenta, qual que é a implicação que esse problema vai ter na vida dele e a necessidade a necessidade da solução para resolver esse problema dele. Então, e a técnica de fechamento, que é o próprio agendamento. Aqui, nós já vamos ter uma ferramenta que vamos precisar utilizar, que é a função Book Meeting, para a gente pegar essa pessoa, ver o calendário, se está disponível ou não na nossa agenda, e aí agendar a reunião. Então, eu vou deixar todos esses documentos, todos os prompts, aqui na descrição. O LLM, o que é isso? É basicamente o modelo de linguagem que você vai escolher, o modelo de IA. Então, tem o Gemini do Google, tem o GPT padrão, o Claude da Anthropic, e você pode colocar a sua própria. Eu vou utilizar o GPT-4o, você pode testar, porque cada um tem o seu custo, cada um tem as suas vantagens e desvantagens. Eu testei e a melhor de todas para esse tipo de sistema, para esse tipo de agente, é o 4o mesmo. A temperatura você consegue controlar a criatividade, né, e a aleatoriedade das respostas geradas. Eu utilizo sempre ali 0.6, 0.7. E o limite de token é basicamente o limite de resposta, o quão grande você quer que o output daquela IA responda. E a nossa knowledge base, né, que é o base de conhecimento. Aqui você vai adicionar aquele DNR lá que eu comentei com vocês, o nosso DNR. Aí ela vai saber tudo da nossa empresa. E o RAG, né, que é Retrieval Augment Generation, basicamente para a IA se autotreinar. Vou deixar desativado por enquanto, para a gente fazer esse teste primeiro. E aqui, a nossa tool, que é a nossa ferramenta, o que eu quero fazer? Eu quero fazer com que ela busque no meu calendário se existe eventos, se ela consegue criar um evento de agendamento. Então eu vou precisar criar uma nova tool. Eu vou em Custom Tool e eu vou criar a Book Meeting, que é agendar reunião. Nessa descrição, o que eu vou precisar escrever? O que é a função daquela tool? Então eu já escrevi aqui, ó. Você vai utilizar esta tool toda vez que o usuário quiser marcar uma reunião ou que você precise sugerir horários para agendar. Seja específico no que você deseja fazer. Essa tool vai te retornar uma informação sobre possíveis horários sugeridos ou uma confirmação do horário agendado como resposta. Então, caso o cliente queira saber os meus horários, ela vai conseguir. Caso o cliente queira agendar em tal horário, eu vou conseguir também. Então eu deixo bastante genérico mesmo, porque depois, no N8N, a gente vai meio que entender ali o que nós vamos fazer. Bom, e aqui o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar uma requisição externa para o nosso outro agente de IA. Esse agente de IA a gente vai criar aqui dentro do N8N. Por quê, Felipe? Porque dentro desse software eu consigo integrar o nosso agente com o meu calendário. Então, o primeiro passo aqui é a gente receber aquela requisição
do Eleve Labs para cá. Então eu vou criar um webhook. O webhook nada mais é do que uma API, né? Uma requisição por meio de uma URL. Então, através dessa URL aqui, eu posso fazer requisições na web. No caso, eu vou mudar o caminho dela para ficar mais fácil da gente entender, né? Agente, voz. Beleza. Aí aqui eu vou deixar o método de get. Eu vou copiar essa URL e vou colar exatamente aqui. Ó, get. Beleza. E qual que é o parâmetro que eu vou enviar para aquele workflow? Então a gente escolhe aqui um parâmetro. Qual que vai ser esse parâmetro? Uma string, e eu vou identificar ele como uma ação. A ação pode ser qualquer coisa que o cliente queira fazer. Então eu vou deixar bem abrangente mesmo, para que lá no outro agente a gente consiga decidir o que fazer. Então, você vai receber uma ação do cliente. Esta é a ação que o usuário gostaria de fazer. Beleza. A gente vai adicionar do. Agora a gente precisa fazer o teste dessa ferramenta para ver se está funcionando e para a gente já enviar para o nosso N8N. Eu vou salvar aqui. E dentro do N8N a gente precisa fazer um Listen for Test Event, onde eu vou ficar ouvindo as requisições que são enviadas para essa URL. Como que a gente vai ativar isso? Basicamente eu vou ligar para o nosso agente, clicando aqui. Vamos lá. Olá, como posso te ajudar hoje? Olá, tudo bom? Eu gostaria de agendar uma reunião. Claro, podemos agendar uma reunião. Você tem alguma data ou horário em mente? Vou verificar a disponibilidade para você. Eu quero amanhã às 14h. Certo, vou checar agora, tá? Um segundinho enquanto verifico a disponibilidade para amanhã às 14h. A Perfeito. reunião para amanhã às 14h está quase confirmada. Posso ajudar em mais alguma coisa enquanto verifico isso? Aqui a gente recebeu as nossas requisições. Como você pode ver aqui, a nossa query de ação agendar uma reunião para amanhã às 14h. Com este parâmetro, nós vamos conseguir fazer o nosso agente. Eu vou fazer um PIN nestes dados para que eu não precise fazer as requisições novamente. O que a gente vai fazer aqui? Vou escolher um agente de IA avançado. Eu vou colocar o prompt que eu quero. Então, o nosso prompt vai ser o quê? Você é um ótimo secretário de agendamento de compromisso. Sua função é verificar disponibilidade na agenda e agendar as reuniões baseada no dia e data que o usuário quiser. Então, esta é a mensagem que o usuário gostaria de fazer. Aqui você vai pegar esta variável, que vai ser o nosso parâmetro que a gente recebeu, e essa é a data de hoje. Por que é importante a gente botar a data de hoje? Para que a IA saiba que dia é hoje e quando que vai ser amanhã. Então aqui eu coloquei now.setzone e eu coloco a nossa time zone, que é São Paulo, né, Brasil. Por quê? Porque geralmente esses softwares são gringos, eles são Estados Unidos, Inglaterra, eles utilizam outros parâmetros de UTC. Então, se eu colocar aqui now, que seria este cara aqui, você vai ver que a data dele é 9h21 menos 4, só que a nossa é menos 3. Então é por isso importante. Beleza, o formato de resposta é: evidencia se a reunião já foi agendada com sucesso e se não possui disponibilidade, ele vai sugerir mais 3 horários disponíveis na minha agenda. Ou então, se o cliente quiser saber os meus horários disponíveis, eu vou sugerir já de cara 3 horários disponíveis para o usuário. Então é sempre importante ele também digitar os números por extenso
para que a IA não fale, por exemplo, amanhã agendado às 09:00. Eu quero que ela fale amanhã às 9 da manhã. Então, é isso. E aqui a gente define também horários, né, de funcionamento. Eu quero de segunda a sexta, das 9 às 5. Beleza? Ok. E a gente tem 3 coisas que a gente precisa fazer. O modelo da nossa IA. Eu vou colocar o ChatGPT mesmo. Padrão 4ou. Aqui você precisa criar uma credencial. Eu não vou passar por isso agora, porque é bem simples de fazer, tá? Você vem aqui, cria a sua API, vai lá no OpenAI, ó, tem até um guia aqui que você consegue fazer, faz o login, cria sua API key e coloca aqui esses dados. E você vai ter os modelos da lista deles lá. Então a gente tem um modelo 4ou. Beleza. Agora, memória, você pode colocar tanto uma simples quanto o modelo que você quiser. E as ferramentas, né, que são as tools. Aqui a gente vai precisar das ferramentas do calendário, do Google Calendário. Então eu já vou puxar aqui Google Calendário. E como é que você faz essa integração? Também você pode olhar aqui no documento, clica aqui e você vai precisar fazer o quê? Criar um projeto dentro do Google Console, fazer a API, fazer a autenticação, criar as credenciais e aí fazer essa integração no N8N. Vamos lá. Como que a gente faz? Faz o login no Google Cloud Console. Beleza. Aqui eu já tenho uma conta, mas você vem aqui e cria a sua própria conta. Eu vou criar aqui uma com vocês rapidão. Você vem aqui, cria um projeto. Eu vou criar um projeto. A organização não precisa. E você vai dar de cara com esta página aqui. E aqui você vem em APIs e serviços. Dentro de APIs e serviços, você vai ir na biblioteca e você precisa ativar o Google Calendar, a API do Google Calendário. Então a gente vai procurar aqui, ó, Google Calendar API. Você vem e clica em ativar. Beleza, feito isso, demora um pouquinho. Beleza, ativo. Feito isso, nós vamos criar o quê? As nossas credenciais. As nossas credenciais é basicamente para a gente fazer essa integração com o N8N. E aqui você vai criar o quê? Você vai criar um ID do cliente, né? Que está escrito aqui, ó, basicamente, o OAuth Consent Screen. Então, você vem ID do cliente OAuth, você vem um tipo de aplicativo. Um é o aplicativo da web que a gente está utilizando. Eu vou dar o nome de N8N. E a URL de redirecionamento. Qual que é a URL de redirecionamento? Geralmente, a gente vai ter aqui dentro da nossa documentação. Você vai ter que colocar esta URL de redirecionamento. No caso, você vai utilizar o seu domínio. Eu estou utilizando um domínio customizado. Você vai utilizar o seu domínio mais REST/OAuth2 credential callback. Simples assim, você coloca criar. Beleza, aqui você vai ter o ID do cliente e aqui você vai ter a chave secreta do nosso cliente. Basta você copiar e colar aqui no nosso Client ID e Client Secret também. Beleza, feito isso, você vai clicar em Sign In e você vai entrar na mesma conta que você tem aqui. Primeiro,
você precisa dar permissões de acesso a este dispositivo, né? No caso, a nossa credencial. Então, você vai vir em tela de permissão. Dentro de tela de permissão, você vai precisar criar um acesso a dados. Por quê? Porque neste acesso a dados você vai ter escopos diferentes que aquela integração pode ou não fazer. Então, aqui você procura por Calendar e basicamente você tem que ativar tudo que tem de escopo de calendário API. Tá vendo? Aí atualiza. Beleza. Agora a gente tem um cliente autorizado a acessar esses dados. O cliente é esse aqui que a gente criou. O público-alvo é basicamente você precisa adicionar um usuário de teste para isso. Você vai e adiciona este mesmo usuário que você criou. Feito isso, você vem aqui e aí sim você faz o sign-in, você faz a entrada aqui pelo Google utilizando a mesma conta que você criou o seu projeto do Google. Beleza, feito isso, a gente tem o quê? A gente tem um evento que a gente quer pesquisar este evento. Eu quero que eu receba todos os eventos dentro do meu calendário. Então, eu vou colocar get many from a list of calendar. Vou escolher este e-mail e eu vou poder escolher se eu quero retornar todos os eventos disponíveis naquele calendário ou então o limite de eventos. Eu vou colocar 30. E aqui eu quero que ele pegue a partir de agora, no caso, hoje, né? Então, eu vou colocar nossa zona, não pode esquecer disso. Tá? América, Paulo. E antes, eu vou poder escolher se eu quero que o modelo defina este parâmetro ou não. Eu não quero deixar específico, porque vai que o usuário quer agendar daqui a um mês. Então eu vou escolher que a IA defina este parâmetro aqui. Esse vai ser o nosso get events. Beleza. Agora que ele vai pegar todos os eventos, eu preciso criar o evento, caso o agendamento, né, que o usuário queira, está disponível já. Então eu vou criar create event no mesmo calendário. A data de start é a data que o usuário quis, né? Então eu vou deixar o modelo definir a data e eu vou deixar também o modelo decidir até quando, né, que a nossa IA, que a nossa reunião vai ser agendada. Eu vou deixar tudo para o modelo definir. Por que eu vou deixar para o modelo definir? Porque no prompt eu já decidi ali quanto que é o horário de cada agendamento, né, de cada reunião que eu tenho, que é no caso 1 hora. Esse aqui vai ser o nosso create events. Beleza? Aqui eu posso adicionar campos. No caso, eu vou adicionar o campo do usuário que ele quer agendar. Eu posso colocar o e-mail dele já. Eu posso colocar o nome dessa nossa reunião, né, que é aqui em resumo. Então, reunião, cliente e eu. Beleza. Feito isso, a gente precisa retornar essa requisição para o Eleve Labs. E a gente pode fazer isso de algumas formas. A forma que eu acho mais tranquila é você vir no webhook e a forma de resposta ela é quando o último nó termina e a primeira entrada que ele faz. No caso, o último nó vai ser este, então a resposta dele já vai enviar diretamente para o nosso Eleve Labs. Eu vou salvar aqui, eu vou fazer um unpin
para a gente fazer o teste novamente. Eu vou clicar em testar e eu vou fazer de novo o teste. Olá, como posso te ajudar hoje? Olá, eu quero agendar uma reunião. Claro, podemos agendar uma reunião. Qual é a data e horário que você sugere? Vou verificar a disponibilidade. Amanhã às 3 da tarde. Certo, vou checar agora, tá? Deixa eu verificar aqui. Um segundinho. Infelizmente, não há disponibilidade amanhã às 3 da tarde. Sugiro os seguintes horários alternativos: 9 horas da manhã, 10 horas da manhã ou 11 horas da manhã. Por favor, me avise se algum desses horários for conveniente para você. Perfeito. Ele ativou o nosso webhook, ele pesquisou aqui os horários, porém, nesta minha agenda não há disponibilidade para amanhã às 3 da tarde. E aí ele já sugeriu outros 3 horários. Perfeito. Agora eu preciso testar um horário que seja disponível, tá? Para ver se este módulo aqui, nossa ferramenta de criar, está funcionando. Eu vou fazer um outro teste. Eu vou ligar de novo. Olá, como posso te ajudar hoje? Olá, tudo bem? Eu quero agendar uma reunião. Claro, posso ajudar com isso. Qual é o melhor dia e horário para você? Vou verificar a disponibilidade. Na segunda-feira que vem, às 10 da manhã. Só um instante. Deixa eu verificar aqui rapidinho. Certo, vou checar agora, tá? A reunião Perfeito. para segunda-feira às 10 da manhã foi agendada com sucesso. Posso ajudar com mais alguma coisa? Obrigado. Se precisar de mais alguma coisa no futuro. Então, pronto. Aqui ele criou o evento. Ó, reunião para segunda-feira às 10 da manhã foi agendada com sucesso. Ele criou o nosso evento. Aqui, ó. Reunião cliente e eu, às 10 da manhã. Perfeito, funcionou corretamente. Agora o que a gente precisa fazer é inserir esta IA dentro do nosso site. Mas eu também não gostei da voz dele. Vamos ajustar a voz dele agora. Eu gosto da Carla. Sou médica especializada em medicina funcional. E depois de anos tratando pacientes com dificuldades para dormir, eu descobri uma planta. Perfeito. Vamos deixar tudo do jeito que está aqui. Aí você pode configurar a estabilidade, a velocidade dessa voz. E também análises mais específicas. No caso, critério de validação, segurança. Eu vou deixar tudo isso como tá. E aqui que é o interessante. A gente precisa colar este código dentro do nosso site para que apareça, ó, esse widgetzinho aqui, igual tá mostrando aqui. E como que a gente faz isso? Bom, primeiro eu vou dar uma customizada aqui, né? Para deixar ele bem elegante para os nossos leads. Eu vou usar a corzinha roxo, roxo e rosa, né? Que é o estilo aqui, pô. É o estilo elegante de um IA, né? De uma IA. Ih, mas... Aqui tá ótimo. Perfeito. Do jeito que tava aqui mesmo. Perfeito. Aqui você pode mudar, né, todos os textos que estão escritos ali. Então, é, chat, chat de voz. Opa, chat de voz. Precisa de ajuda? Beleza.
Eu vou tirar esses termos e condições. Tirar requerimentos para deixar bem mais simples e fácil do usuário conseguir utilizar. Perfeito. Agora, a gente precisa colocar no nosso site. No caso, eu vou utilizar o meu site aqui da minha empresa. Eu utilizo o site WordPress. Então, a gente só precisa baixar um plugin. O nome desse plugin, ele se chama Snippet Code. Você vem aqui, procura por Snippet. Aí já vai procura por Code, na verdade. Ele já vai aparecer o primeiro aqui, ó, Code Snippets. Vamos baixar. Uma vez baixado, você pode ativar. É a maneira mais simples e fácil de você conseguir colocar códigos, seja HTML, seja PHP, ou também JavaScripts. No nosso caso, ele apareceu aqui, ó. Como ele é... Deixa eu pegar aqui. Ele é um script, a gente pode adicionar ele na página HTML, diretamente na página HTML. Então eu venho adicionar novo. Vou colocar o widget do agente DA. E o conteúdo vai ser HTML. E aqui eu posso escolher 3 opções. Exibir apenas em um post uma página específica. Eu posso exibir na nossa seção head, que é a parte de cima que carrega. E a página do rodapé, do footer. Eu vou escolher o footer porque o footer é o último que carrega. Então, ele não vai prejudicar a velocidade de carregamento do nosso site. Quando ele é o último, quando ele está no rodapé. Perfeito. Salvar e ativar. Snippet ativo. Vamos visitar o nosso site. Carregou e carregou ele. Como ele fica bonitão. Vamos testar ele de uma vez. Só que para a gente testar isso, a gente precisa colocar em modo de produção. Então eu vou trocar o nosso webhook para o production URL. Então eu vou copiar isso aqui, vou atualizar a nossa tool com o URL de produção para já deixar rodando essa nossa IA. Salva aqui. Agora é a hora da verdade, né? Fazer o teste. Beleza. Salvo, deixar ativo. Perfeito. E aqui, agora, vamos fazer o chat. Permite? Olá, como posso te ajudar hoje? Olá, tudo bom? Gostaria de entender mais sobre as soluções de vocês. Claro, estou aqui para ajudar. Você poderia me contar como você realiza atualmente sua prospecção e geração de leads? Isso vai me ajudar a entender melhor sua situação atual. Eu utilizo Facebook Ads. Entendi. Você já utiliza alguma automação ou ferramenta inteligente para prospecção além do Facebook Ads? Na verdade, não. Existe alguma dificuldade ou gargalo na sua prospecção atual que você gostaria de resolver? Eu ando recebendo poucos leads. Queria resolver isso. Essas dificuldades em receber poucos leads têm afetado diretamente suas vendas ou crescimento? Com certeza, né? Fica mais difícil vender e faturar. Você percebe perda de oportunidades por não ter um sistema mais eficiente de geração de leads? Com certeza, muita perda de oportunidades. Se você pudesse resolver isso rapidamente, teria impacto significativo na sua operação comercial? Como?
Você gostaria de uma solução automatizada que trouxesse mais leads qualificados com menos esforço? Bom, com certeza. Entendi bem a sua necessidade. Que tal agendarmos uma reunião rápida com o nosso consultor para te mostrar algumas opções personalizadas? Eu acho ótimo. Qual data você sugere? Vou verificar a disponibilidade. Você teria na terça-feira que vem, às 10 da manhã? Só um momento. A reunião para terça-feira, às 10 da manhã, foi agendada com sucesso. Posso ajudar com mais alguma coisa? Hum, ótimo, perfeito. Então é isso, galera. Esta foi a nossa IA. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal para mais vídeos como essa. E também ative o sininho para novas notificações.